Olá, meu aluno, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira, professor de Geografia, com mais uma aula sobre o nosso curso do Estado do Paraná. Você já está acompanhando conosco aí algumas informações, lembrando aí que nós dividimos algumas ideias, algumas frentes, né? A questão histórica com o professor Suede, a questão ligada à literatura paranaense com o professor Rafael, e eu aí então mostrando para você, fazendo alguns apontamentos sobre o território do Paraná. A gente já viu muitas coisas aí ao longo desse curso, e a gente vem com mais uma aula aí para vocês ligada à questão da hidrografia paranaense, né? Que é uma questão que vai aparecer na sua prova do vestibular, aparece muito nos principais concursos aqui do nosso estado, ok? Bom, pessoal, o que nós podemos fazer aqui? Você vai perceber um pouquinho, eu estou um pouco limitado aqui por questão do meu fio aqui. Deixa eu arrumar aqui para mim, para eu não... Para mim é feio, né? Se o Rafael me pega falando para mim, me arrebenta, né? Se eu morasse numa tribo, até justificava, né? Bom, veja, pessoal, então para eu poder me arrumar aqui e andar melhor, acho que agora ficou mais tranquilo. Pessoal, nós vamos indicar aí, né, os principais rios, mas eu fiz questão de colocar aí todas as bacias que nós temos aqui. E veja, nós não estamos falando apenas do rio, nós estamos falando da área de atuação do rio. Nós chamamos isso então de bacias hidrográficas, né? Então vejam, em primeiro lugar nós precisamos fazer uma divisão aqui muito importante. Qual delas, pessoal? É o fato de que, não sei se acha que essa cor aqui não ficou legal para destacar, vou usar um vermelho mais forte aqui, né? Nós temos no estado do Paraná quando a gente fala de grandes bacias, né? Nós temos aí duas áreas de bacia. A bacia que nós temos aqui no leste, que nós consideramos então a bacia do Atlântico, tá? Então vamos começar por ela aqui, puxando aqui para destacar, pessoal. Apesar de ser uma área muito pequena, muito remota do estado do Paraná, nós precisamos citar essa área de bacia para nós aqui. Então, veja, nós estamos falando da bacia do Atlântico. Percebam, pessoal, a bacia do Atlântico, né? Então a gente tem aí em todo o território brasileiro, né? Bacia do Atlântico Norte, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, né? Então nós temos essa área de bacia muito forte. O que determina essa área de bacia aí? Em primeiro lugar, né, determina o fato de nascer, né, na serra. Então nós temos aí a Serra do Espinhaço, a Serra da Borborema, né? No nosso caso aqui a Serra do Mar, né? Então a nascente, né, na Serra do Mar, ok? Então perceba o seguinte, como nasce numa área muito inclinada, muito acidentada, pessoal, nós estamos falando de rios que eles percorrem um território muito curto, né? Da Serra do Mar até o litoral é um território extremamente curto, né? Então são rios necessariamente de uma drenagem, de uma vazão ali muito curta, né? De leitos, né? Curtos. E, porém, eles são com alto poder de erosão. Por quê? Né? Porque nós estamos falando de territórios muito inclinados, e esses territórios inclinados, obviamente, você tem como a água do rio, né? A velocidade, né, do rio, a vazão do rio, está diretamente ligada a essa inclinação, esse gradiente de inclinação do terreno, pessoal. Então, lembrando que o rio corre por questão de gravidade, né? Então, quanto mais inclinado, mais facilidade do rio correr. E, obviamente, se o rio ele tem força, se tem um alto poder de erosão, né? Obviamente você tem rios mais retilinizados, não tem tantas curvas, tantos meandros nesse rio por conta do fato de que ele tem mais poder para erodir, ok? E obviamente a gente precisa colocar aqui, né, que ele vai chegar então, né? Então deságua, não é grande novidade porque os outros também, né? Mas deságua no Atlântico, no Oceano Atlântico aí, beleza? Então perceba aí, essa é mais rápida, pessoal. Então a gente pode aí citar essa região, né, como uma região mais curta, uma bacia, uma microbacia mais curta aqui, mas porém que tem a sua importância. Antes ainda da gente falar das questões também ligadas à hidrografia, é importante a gente fazer aqui alguns adendos aqui, ó, colocar um asteriscozinho aqui, né? Um pouquinho mais, até um pouquinho mais para cima aqui,
neste ponto aqui, que nós temos uma represa muito importante, pessoal, né? No rio Itararé aqui, a represa, tá? Chavantes, tá? Acho que vale a pena a gente colocar aqui. Produtora aí, a área de produção de energia elétrica. E também, né, não podemos esquecer aqui, ó, mais um ponto aqui que a gente precisa colocar, a hidrovia, tá? A hidrovia do Tietê, né, Tietê-Paraná, tá? Que é importantíssimo aí para o escoamento do Mercosul, né, pessoal? Né? Liga ali o sudeste ao sul do Brasil. Acho que vale a pena a gente colocar essas informações para dividir aqui, tá? Bom, dito isso, pessoal, essas duas que eu citei aqui, vocês vão perceber o seguinte, elas não fazem parte da bacia do Atlântico, elas fazem parte da bacia oeste do Paraná. E o que é essa bacia oeste, pessoal? Essa bacia oeste, vamos colocar para cá, ó, colocar essa informação aqui, depois a gente volta para lá, mas a gente vai bagunçar esse quadro aqui. O oeste, nós estamos falando então, né, da bacia hidrográfica, tá, do Paraná. Ok? Então lembrando lá, né, quem gosta muito daquelas coisas, daquelas divisões, né, nós temos lá a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, temos a bacia do São Francisco, temos a bacia aí quando a gente fala de platina, né, juntando aí Paraná, Uruguai e Paraguai, né, mas a gente pode falar bacia do Paraguai, bacia do Uruguai, a bacia do Paraná, e formando as grandes bacias hidrográficas, né? Na época a gente brincava muito para ajudar os nossos alunos, acho que quem já foi meu aluno e teve aula sobre a hidrografia brasileira, lembra, né? A gente falava assim, a hidrografia é duro de estudar, mas cai na minha prova e eu não quero reprovar, bacias de Planalto, São Francisco e Paraná, geração de energia, vamos estudar. Mas ai meu Deus do céu, o que eu quero é navegar. Então vai no Amazonas, Paraguai e Uruguai, Tocantins, Araguaia. Mas que empolgação, totalmente brasileiro, não é moleza não. Quem já teve a minha aula viu muitas vezes a gente cantar essas questões aí que ajudam, né, a gravar algumas questões, alguns pontos importantes aí. Mas neste caso, e como a gente tem a possibilidade de descrever mais a bacia do Paraná, a gente vai aproveitar isso. Vocês vão entender então os nomes aqui, a gente tem alguns números também e cada um deles aí com a sua informação. Algo que a gente precisa colocar ainda aqui, né, que essa bacia do Paraná tem aí um relevo, pessoal, basicamente quase todo ele, né, planáltico. Ok? Né? O que significa, né, isso? Né? Então, a lei, obviamente, relevo planáltico, mas a densidade hidrográfica, né, a quantidade que nós estamos vendo de rios aí, né? Nós vamos ter, obviamente, aí, né, um alto potencial, né, hidrelétrico, né, ou alto potencial energético a partir da hidrelétrica. Então, alto potencial hidrelétrico, ok? Que é uma das grandes características que nós vamos ter aí no nosso estado, beleza? Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos tentar escrever um pouco aí, tentar descrever um pouco essas bacias, tentar explicar um pouquinho cada uma delas aí. Obviamente que quando a gente fala aí do Vale do Ribeira, de Itararé, das Cinzas, aí, são bacias importantíssimas para o início da nossa colonização, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, pessoal, desprezá-los, né? Mas a gente tem alguns rios aí que chamam um pouquinho mais atenção e é isso que eu vou fazer com vocês. Vou começar, obviamente, pelo nome do nosso estado, né? Então vamos começar pelo rio Paraná, que é esse grande complexo, né? Paraná quer dizer rio caudaloso, rio de muitas águas, né? É um mar que nós temos aí, e vocês vão perceber que eu dividi aqui o rio Paraná, no Paraná A, B, C, são áreas, né? Bacia A, aliás, a região
da bacia aqui A, B, C. Nós estamos falando, veja, a bacia hidrográfica é tudo isso aqui, né? Estamos falando do Rio Paraná, que corre aqui, então, nessa área aqui mais a oeste, mais noroeste do nosso estado, tá? Então, alguns pontos que vale a pena a gente colocar. Em primeiro lugar, lembrando que que é a característica da hidrografia? Então, nós temos a nascente, nós temos a foz, tá? Nós temos a margem direita e margem esquerda, que são características aí, questão do regime, questão ligada ao deságue dessas águas e tudo mais. Então a gente tem uma série de pontos aí. Então quando a gente fala de nascente, pessoal, né, nós estamos falando aí então da nascente no estado de Minas Gerais. Na verdade, na junção de dois rios ali, né? Então a gente vai ter aqui em Minas Gerais a junção dos rios, o Rio Grande, tá? E também o Rio Parnaíba, tá? Lembre-se aí, em termos de nascente, é importante a gente falar isso, né? Que nasce fora do nosso estado e toda a importância, né, até chegar dentro do nosso estado, toda a ação que essa bacia ou que esse rio vai ter aí com as hidrovias e tudo mais, tá? Então, Rio Grande e Parnaíba. Ok? Então, a primeira característica está aí, né? E aí, logicamente, né, você vai ter a foz no Rio do Prata, né? Então a gente teve o vice-reino do Prata, a bacia platina aí formando, pessoal. Temos alguns pontos aí que eu acabei anotando que eu acho que vale a pena colocar aí, né? Mais ou menos, mais aproximadamente, não, já nem precisa mudar, eu uso esse espaço aqui, tá? Então, nós temos um cameraman ali, tá ligado, depois eu uso para colocar as outras informações ali do lado, até pensei ali como é que ficaria, eu dei uma olhada como é que estava a minha organização, acho que vale a pena usar esse espaço aqui, tá? Então, assim, aqui nessa parte oeste, né, nessa região aqui, nós temos aproximadamente aí 400 quilômetros de rio, né? Então, obviamente, nós estamos só contando essa parte do oeste do Paraná aqui, não estamos contando toda a área de bacia da sua nascente, né? Só daqui dessa região paranaense aí, tá? E aí, então, 2/3 dessa região, veja, 2/3 desses 400 quilômetros aqui são navegáveis. E apesar de ter cantado bacia de Planalto, geração de energia, né? Eles são navegáveis. Ok? Isso, então, facilita muito, porque então nós vamos considerar essa parte do Rio Paraná, então, como um corredor de exportação. Importantíssima para a nossa região aqui. Então, exemplo aqui que a gente pode citar aqui, o Porto Palacim, por exemplo, que é um porto fluvial, tá? Fica aqui em Foz do Iguaçu, tá? Importantíssimo para a questão da distribuição do escoamento da produção, importantíssimo para o Mercosul, né? Então a nossa ligação com o Mercosul é importante, né? Alguns, né, acabam querendo tirar um pouco essa ideia do Mercosul, mas ela é extremamente importante para o Brasil em geral e também para a questão do nosso estado, ok? Então, exemplo aqui, só para vocês entenderem aqui o corredor de exportação, vou puxar para cá, ó, o Porto Palacim. Ok? Lembre-se, nós estamos falando aqui, ó, Rio Paraná e Rio Paraná, tá? Então, temos aí uma grande ação do Rio Paraná dentro do nosso território. E junto com o Rio Paraná, pessoal, vocês estão vendo aqui 1, 2, 3 e 4 também, né? Nós temos um outro rio que é extremamente importante na questão das fronteiras. Então, se a gente tem aqui o Rio Paraná como área de fronteira, né? Separando aí o Brasil do Paraguai, separando aí o Paraná do Mato Grosso do Sul, né? Também separando ali uma pequena parte ali da questão do estado de São Paulo, né? Nós temos também um outro rio que vai nos ajudar na área de fronteira, que é o Rio Paraná, ou a bacia, né, do Paranapanema.
Opa, Panema ou não? Panema. Aí quem é aqui de Santa Fé conhece muito bem o Paranapanema, porque nós estamos muito próximos dele aqui, né? Então a gente tem uma facilidade aí maior, tá? Lembrando então, tá, que o rio Paranapanema, pessoal, tem a sua foz, né, ligada então ao Rio Paraná. Então ele é um afluente, é um tributário do Rio Paraná. Então vai desaguar no Rio Paraná, ali próximo da região de Rosana, né? Então muito famosa essa região por conta das prainhas que tem nessa região, das prainhas de água doce aí e tudo mais, tá? Importante, acho que muita gente, a galera, João, vou ter que falar que a galera que consome alguns tipos de bebida só para maior de idade, obviamente, de álcool, né? Muito famosa no churrasco, vai saber muito bem disso, né? O Rio Paranapanema nasce numa região que é muito famosa pelas suas águas, nasce na região de Agudos, né? Muita gente fala, vou tomar cerveja de Agudos porque a água é melhor e tudo mais. Então já estou dizendo para você, o Rio Paranapanema nasce em Agudos, ele nasce em Agudos e vai desaguar no Rio Paraná, tá? Então fica aí essa dica aí, ele vai percorrer aqui dentro do nosso estado aí algo em torno de 370 quilômetros aproximadamente aí. E vejam, este rio, né, o Rio Paranapanema em si, ele tem uma diferenciação, né, por conta das chamadas usinas hidrelétricas. Temos muitas usinas hidrelétricas aí e eu coloquei algumas para nós, acho que vale a pena a gente colocar algumas para vocês aí para observar. Então a gente tem, né, a principal de Rosana, já vai construir inclusive outra aí, né? Para nós temos, né, Salto Grande, me deram um quadro maior, não adiantou nada, né? Eu começo a escrever mais e o quadro enche do mesmo jeito. Eu estava usando um quadro menor, quem participou das outras aulas, e a gente encheu o quadro, né? Agora me deram um quadro o dobro daquele, estamos enchendo o quadro de novo, né? Então eu sou incorrigível. Bom, a Capivara. Estamos colocando aí Jurumim, Chavantes, que eu já coloquei para vocês lá, né? Então aqui, Jurumim, a usina hidrelétrica de Chavantes. Então tem algumas aí que a gente pode citar, pessoal, que são importantíssimas na sua região. Além de gerar energia, também gera aí, né, acaba absorvendo muito a mão de obra da região, tá? Continuando ali, nós temos aqui, nós temos também, né? Quem aqui da região de Maringá sabe que a gente mora na divisão dessa bacia, né? Então nós estamos aí nas duas bacias do Pirapó e do Ivaí, né? Vamos colocar aí a questão, né, do rio Ivaí. Rio Ivaí nasce em Prudentópolis, né? Então nasce dentro do nosso território ali, né? Temos ali a questão dos patos, né? Então essa região de Prudentópolis e vai, né, desaguar também no Rio Paraná, né? Interessante a questão do tamanho dele, porque como ele está só dentro do Paraná, né, a gente não está falando mais de rios que estão fora, porque se tem aqui o Rio Paranapanema, o Rio Paraná, eles estão fora do nosso estado, né? Então essas quilometragens que vocês estão observando aqui são quilometragens dentro do nosso estado. Agora, quando a gente fala do Ivaí, nós estamos falando de uma região dentro somente aqui do estado do Paraná, então, obviamente, ele é maior dentro do estado do Paraná, mas não considerando toda a extensão dos outros, tá? Então, em termos de extensão, aí nós vamos ter aproximadamente aí algo em torno de 685 quilômetros de extensão, tá? Desses 685, a gente pode considerar 140 quilômetros navegável, né? Ok, então, essa região aí acaba sendo interessante por conta disso. Algo interessante sobre o rio Ivaí é o fato que ele tem muitos saltos, né? Então você acaba tendo aí a possibilidade de você gerar muito turismo nessa região, muitas áreas a gente chama de turismo rural, tá? Eu acabei não colocando aqui, pessoal, a questão da área de Foz, né? Mas eu falei para vocês aí então que a Foz é no Rio Paraná, né? Ele nasce ali Visconde do Rio Branco, né? Então
e vai desaguar no Paraná também, a gente vai perceber que a maioria é tributária do Paraná. Mas é importante a gente colocar aqui a questão do turismo rural, que acaba sendo um adendo, né? um atrativo para essa região aí, tá? Ok, bom, vamos ver aqui, Tibagi ou Piquiri? Tibagi ou Piquiri? Acho que eu vou colocar o Tibagi primeiro, que é pequenininho. Só para você se localizar, tá? Ó, Tibagi tá aqui, pequenininho, não é o tamanho do rio, tá? Pequenininho que nós precisamos colocar. O Tibagi ele é interessante porque, ele, na verdade, ele não é uma foz, ele é uma foz, não, perdão, ele não é um tributário diretamente do Rio Paraná, né? Então ele não é um afluente diretamente do Rio Paraná, ele é um subafluente do Paraná. Por quê? Porque a foz do Tibagi, foz no Rio Paranapanema. Então você tem assim, o Paranapanema deságua no Paraná, então ele é considerado um afluente do Rio Paraná. Só que o Rio Tibagi deságua no Paranapanema, então ele é um subafluente do Paraná, faz parte da bacia, mas tem essa questão. Bom, interessante a gente colocar aqui, né, o fato do Rio Tibagi estar cortando ali o chamado, né, Canyon. Guartelá. Junto com o rio Iapó, tá? Então, junto com o rio Iapó, ele forma essa região do Quênia, que é muito visitada, né? Tem uma questão de turismo muito forte, né? Temos aí os hotéis, né, ligados ao Guartelá, que acabam chamando muita atenção da população em geral. Eu já fiquei algumas vezes ali, a gente sempre recomenda para as pessoas que gostam dessa questão da natureza, passar um tempo ali, tá? E aqui ainda o rio Piquiri. Então você vai encontrar o rio Piquiri muito próximo aqui do Rio Iguaçu e também do Rio Paraná, tá? Bom, o rio Piquiri a gente pode colocar, primeiro, a nascente, né? Ele nasce na Serra Geral, que já teve aula, retome um pouquinho a aula sobre relevo do Paraná, tá? Serra Geral. Ok? E vai também aí, né, seguir a sua ideia também para o Rio Paraná, ali no Bzinho que vocês estão vendo ali. Então vejam, pessoal, essa área do Rio Piquiri, pessoal, como a gente tem ali algumas áreas de cooperativa e tudo mais, de plantio e tudo mais, né, esse rio acaba sendo muito importante, principalmente para a questão da irrigação. E ele chama muita atenção das culturas irrigáveis dessa região e ele é importante para a economia irrigável, da economia agrícola irrigável dessa região. Mas também ele tem uma questão histórica, né? Por quê? Porque, caso vocês não lembrem, né, das primeiras aulas que nós tivemos, o Suede vai retomar a questão da colonização espanhola do Paraná, o Paraná espanhol. Nós temos ali no Rio Piquiri algumas ruínas, né, da antiga cidade real de Alguairá, né? Fica ali então no Rio Piquiri, as margens do Rio Piquiri surgiu essa cidade, né? Do Paraná espanhol, lembrando aí sempre, né? E ela tem também essa questão histórica que acaba se tornando aí uma área de turismo, ok? Ei, João, nós temos um problema, hein, João? Como é que nós vamos fazer? Então nós vamos ter que dar uma organizada aqui no quadro para a gente terminar. Deixa eu ver aqui que eu preciso colocar aqui de informação. A gente acho que só tem o Rio Iguaçu, né? Será que eu consigo puxar? Fala assim, João, faz assim para mim que eu vou acreditar em você. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar lá para o outro lado, João, e vou apagar só o título da aula. Por quê? Porque aí você vai ficar com tudo no quadro, aí você de casa vai ter todas as informações no quadro, aí, caso você queira ter uma visão geral. Então, apagando aqui para a gente, isso se chama de falta de planejamento, talvez, né? Vou colocar aqui para nós uma área para a gente descrever o chamado Rio Iguaçu. E acaba tendo aí a sua importância, né?
Vejam, interessante quando a gente fala do Rio Iguaçu. Mais uma vez, mesma coisa da questão do Rio Ivaí. Estamos falando de um rio que só está dentro do Paraná. Ele acaba se destacando porque ele nasce e deságua no Paraná. Né? Ele não está fora do nosso estado, então a gente considera o todo do rio. Neste caso aqui, então, ele vai ser o maior de todos os rios paranaenses dentro do estado do Paraná, com aproximadamente aí 900 quilômetros de extensão. Ele acaba sendo aí, mas lembre, nós estamos falando de um rio que ele nasce e deságua no Paraná. Então ele nasce ali na região de Curitiba, né? A nascente dele fica em Curitiba e vai se estender por toda a região, né? Aqui do sul até chegar no Rio Paraná. Então veja, a cidade chama Foz do Iguaçu, né? Tem muita gente que cai naquela besteira de achar que as cataratas, né? As cataratas não, a usina de Itaipu fica no Rio Iguaçu, não fica no Rio Paraná, né? Mas também fica na cidade de Foz do Iguaçu. Então vejam, a Foz do Rio Iguaçu acontece no Rio Paraná, né? Então é também considerado um afluente do Rio Paraná, mas ele vai correr desde Curitiba até chegar ali no Rio Paraná, tá? Uma área até grande, é um rio extremamente navegável. E um rio cujo uma característica muito forte são chamados meandros. O que são meandros? Quando nós temos um relevo então mais suave, né? Um relevo então não tão acidentado, não tão inclinado, então o rio ele perde força e por conta disso ele precisa procurar as caídas do relevo, então vai formando aquelas curvas que nós chamamos então de meandro, né? Temos usinas hidrelétricas aqui, dá para citar também, né? A usina hidrelétrica não é Itaipu, mas a gente tem Foz da Areia, por exemplo. Então, nas áreas mais inclinadas, a gente pode citar, né? Salto Santiago, né? Segredo, né? A gente tem alguns. Mas eu imagino aí que vale mais a pena você saber, né? As chamadas cataratas, né? As cataratas do Iguaçu, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino, são lindas e chamam a atenção, né? Já foi considerada a 8ª maravilha do mundo, ou estava dentro do circuito das grandes maravilhas do mundo, né? O Parque Nacional do Iguaçu, e quem nunca foi, vale a pena aí, tá? Só para a questão de organização aqui, eu coloquei uma usina aqui, eu vou colocar a usina de Segredo, que vale a pena, que sobrou espaço. Tá, aqui. E dá para colocar até aqui em cima, aqui também, mais uma Salto Santiago. Que são algumas usinas aí muito importantes. Acho que tá aí, né? Colocamos aí Rio Paraná, né? Rio Ivaí, Paranapanema, Tibagi, Piquiri, né? Colocamos aqui, que mais? Né? O Rio Iguaçu. Principais áreas ou principais subbacias, né, da região ou da bacia hidrográfica do Paraná, muito importante para vocês que estão estudando o estado do Paraná. Beleza, pessoal? Dá para ver uma geral aí, João? Legal, né? Tem bastante informação para você que quer fazer as provas aí e, obviamente, né, com os exercícios, com as aulas que a gente tem aí de atendimento, a gente consegue aí matar todas as questões ligadas à hidrografia, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por você estar aí assistindo e participando conosco. Até a próxima aula.